Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corman, são todos bem-vindos para mais um vídeo. Um vídeo um pouquinho diferente, aonde eu vou comentar com vocês como que foi então o primeiro draft de Magic da nossa loja geek do Grimório Galdério, que aconteceu, com as cartas da edição de Ender Drift, tá pessoal? Então vamos deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for trazer o meu próximo vídeo falando de mais TCG aqui para vocês. Tá, pessoal? Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, esse draft, ele aconteceu no dia 22 de fevereiro desse ano mesmo, 2025, né? Nós nos reunimos ali no sábado à tarde, na loja do Grimório Galdério, para fazermos esse draft. Então, aconteceu entre 6 jogadores, tá? Teve um segundo draft na semana seguinte, que foi o sábado de carnaval, e aí aconteceu, outro draft com a mesma edição, e só que nesse caso foram 8. Eu joguei o primeiro dia, que foram 6 jogadores, tá? Eu comecei escolhendo as cartas meio que puxando por um azul e branco, aí daqui a pouco eu já tava pegando preto e branco, daqui a pouco já era vermelho e preto, ou seja, eu já não sou muito bom no draft. Eu não sei escolher as cartas direito, assim, em um tempo cronometrado, sabe? Mas assim, chegou num ponto em que eu tava escolhendo as cartas e pensava assim, putz, isso aqui que eu tô vendo aqui, nada disso aqui é útil porque eu tô tentando fazer no meu deck. Então eu vou começar a pensar alguma coisa que eu tenho em casa e vou ver alguma dessas cartas que funcionem para algum deck que eu tenho em casa, porque nada do que estava vindo me era útil. E aí, obviamente, eu não tive muita sorte no draft, mas eu consegui montar um deckzinho, mas não dei muito certo nas partidas. Eu joguei então 3 partidas, tá? Perdi as 3 de 2-0. Eu comecei com um deck azul e preto splashando um pouquinho de verde. Chegou no final do torneio, eu tava com azul e preto splashando vermelho, para vocês terem uma ideia do como é que ficou a coisa. Consegui tirar algumas coisas interessantes, mas na hora de montar o deck eu não consegui fazer a combinação necessária. E aí, juntando a isso, que eu não curti muito a edição, e eu também não curto muito o tal do draft, como eu digo para eu fui só pelo pagode, só pela festa mesmo, se reuniu para esse resultado. Na primeira partida eu acabei enfrentando o Thales, e com o Thales foi aonde bateu o primeiro cagaço, assim, porque assim, eu montei o meu deck com as coisas que eu coloquei no deck, pra mim tava redondinho o deck, tava com a curva de mana bem certinha, mas na hora que eu sentei pra jogar com ele, parece que o deck dele funcionou perfeitamente e o meu não funcionou nada. Foi aí que deu uma mexida na minha cabeça, peraí, tem alguma coisa que tá errada aqui. Aí dei uma ajeitada, troquei umas cartas ali, lembrando que todas as cartas que vocês tiraram do draft sobraram são um side deck para vocês fazerem as alterações, dei uma mexida e aí deu uma encorpada no deck, deu uma boa melhorada, mas ainda assim não foi o suficiente. Ele estava jogando, se eu não me engano, de verde e branco. Não lembro a cor, mas eu lembro que ele tirou a carta da deusa, aquela que eu não lembro agora qual é as cores, mas eu lembro, se não me engano, a deusa tinha azul. Verde e branco e tava splashando azul. Na segunda partida eu enfrentei o Marx, tá? E aí um spoiler pra vocês, que eu sempre sou azarado, eu sempre pego quem vai ganhar os torneios, A final foi entre o Marx e o Thales, os que jogaram comigo nas 2 primeiras rodadas. O Marx conseguiu montar um deck bem redondinho. Vou dizer pra vocês que o deck dele era branco de artefato, Cartas que combavam com artefatos. Porém, tinha alguma coisa de preto ali, eu não lembro agora exatamente o que foi. Mas chegou no ponto em que, a princípio, a partida estava bem controlada para os dois lados, mas do nada ele conseguiu buffar os bichos dele ali, conseguiu entrar as cartas que ele precisava, e daqui a pouco ele já tinha um 5/5 voador vigilância, e aí eu não consegui mais segurar. Tá? Aí não deu muito boa essa minha história. Depois eu acabei enfrentando o Ricardo. O Ricardo, ele tava com um deck preto e azul, se eu não estiver enganado, tá? E o grande destaque que eu vou dar pro deck dele, ele tinha um artefato que todo turno ele fazia eu milar 2 cartas do topo do meu deck.
de todo turno ele fazia milar 2 cartas do topo do meu deck. E aí ele tinha uma segunda habilidade lá no fundo, que ele pagava um balaio de mana e fazia tu milar a carta do topo do deck, igual as cartas que tu tem no cemitério. Aí chegou num ponto, a primeira no meu deck não funcionou mesmo, nessa última partida eu já estava splashando vermelho em vez do verde. Aí eu acabei desistindo para poupar tempo, né? Porque a partida é cronometrada, tem um relógio para seguir, para tentar fazer alguma coisa melhor na segunda. E aí nessa segunda partida aconteceu, né? Ele foi milando as cartas do meu deck. E aí chegou no ponto que ele usou essa segunda habilidade, esse artefato dele. Eu tinha 13 cartas no cemitério, então ele milaria 13 cartas do meu deck. Eu só tinha 13 cartas no meu deck. Aí ele acabou milando o meu deck inteiro, passou a vez pra mim, eu não tinha carta pra comprar e eu acabei perdendo por deck out. Né, pessoal? Então, foi umas partidas bem interessantes, assim, porque eu tinha olhado alguma coisa da edição, sabia algumas coisas, sabe? Mas acho que eu consegui umas coisas bem interessantes para o meu arsenal de cartas aqui. Acho que eu vou conseguir dar uma mexida em alguns dos meus decks com as cartas que eu consegui. Mas no draft em si, eu não acabei não indo bem, né? E aí no final, acabou sendo a partida entre o Thales e o Marques, e o Thales acabou vencendo. Pessoal, eu vou dar uma olhada depois como é que ficou os vídeos. Eu gravei as partidas, mas não vi exatamente como que ficaram, tá? Vou dar uma olhada, tá? E vou ver se tem condições, se os vídeos ficaram uma qualidade legal para eu trazer eles para vocês. Se possível, trarei as partidas em seguida para vocês, tá? Mas agora, pessoal, eu vou mudar a tela aqui e aí eu vou mostrar para vocês como ficou meu deck e também vou mostrar as coisas que eu tirei, né? Além que não estavam na versão final do deck para vocês darem uma analisada, tá? Então, vem comigo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada então nas cartas que vieram. Eu finalizei o draft no meu deck, né? Como foi uma versão final do meu deck. Então, estamos com 2 desse aqui. Ele gera uma mana azul para gastar com artefato. Esse menino aqui que não tem como pronunciar o nome desse maluco. Basicamente, ele aumenta uma compra uma carta a mais, né? Sempre que eu for comprar uma carta. No Max Speed, né? Aqui tem um voador, que no Max Speed pode zerar uma carta, se zerar ele do cemitério para comprar uma carta. Aqui temos o menino que coloca uma ficha de Topter. Uma serpente aí com uma afinidade por artefatos. E agora cancelar, a menos que pague 2. Uma dessa aqui para virar uma criatura ou veículo e pôr 3 marcadores de paralisia neles, né? E essa aqui para retornar a criatura ou artefato ou veículo para mão, tá? E comprar uma carta. Essa foi a parte azul do meu deck. Depois na parte preta nós tivemos esse rato, o Death Touch. Esta aqui, então, que faz os oponentes sacrificar criaturas ou veículos, tá? Essa aqui para comprar 2 cartas e perder 2 de vida. E essa aqui para criar um zumbi. Nas vermelhas, esse dinossauro guerreiro aqui, não tem efeito. É só um 4/1 por 2 manas. 2 desse encantamento aqui. Para descartar uma carta, compra 2. E agora nós vamos para os demais artefatos. Finalizando os vermelhos aqui. Um artefato, um veículo que tem ameaçar, é um 6/3, e reciclar é bom, né? Os demais artefatos que nós temos. Esse aqui, que é um veículo e equipamento que dá Double Strike. Esse aqui, que quando entra, tu pode comprar 2 cartas e descartar uma. E aí, tu pode, no Max Speed, tu pode reduzir o custo de tudo que tu for gastar. Esse artefato aqui, que ele entra com X marcadores, o custo dele é XX. Tu pode aumentar os marcadores, quando ele morre, tu compra uma carta para cada marcador que ele tiver. E aí temos esse aqui, veículo preto e vermelho. Ele dá lifelink imbloqueável para uma criatura de poder 2 ou menor. E para finalizar, esse carro dá +1/+0, Death Touch e desvira a criatura atacante. Tá? Nos terrenos, nós tivemos esse aqui. Ele entra desvirado se tiver uma montaria ou um veículo e ele pode se explodir para fazer um piloto.
Esse aqui, quando entra, ganha 1 de vida e gera azul ou preta. E os demais foram ilhas. Então, 8 ilhas, 5 pântanos e 3 montanhas. Tá, pessoal? Então esse foi o meu deck, que eu finalizei o torneio. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês por aqui mais vezes. Me diz se você gosta desse tipo de vídeo, e daí eu vou tentar trazer esse tipo de vídeo mais seguido para vocês, tá, pessoal? Então por hoje era isso. Obrigadão a todo mundo que chegou até aqui. Valeu, falou e eu fui!